Bom dia a todos. Nós estamos aqui hoje para a realização da Assembleia Geral de Credores da Artimóveis, em segunda convocação. Eu me chamo Márcia Mansano, sou presidente dessa Assembleia, preposta da administradora judicial. Aqui comigo está o Dr. Marcel, que vai compor a mesa. Eu vou fazer a leitura do edital agora de convocação dos credores para que todos tenham ciência. Edital para conhecimento de terceiros expedidos nos autos de recuperação judicial de Artimóveis Indústria Imobiliária Eireli e Artimóveis Indústria de Estantes de Aço Eireli. Processo número 100.8250.93.2017.8.26.0362. O meritíssimo juiz de direito da primeira vara civil do Fórum de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, Dr. Rogner Garcia Carniel, na forma da lei, faz saber que, para a ciência de todos os credores e interessados, que foi apresentado às folhas 559 e 602 destes autos, plano de recuperação judicial, o qual será objeto de deliberação na Assembleia Geral de Credores, a ser realizada no dia 20 de maio de 2019, às 10 horas, em primeira convocação, ocasião em que será instalada a Assembleia com a presença dos credores titulares de mais da metade dos saldos dos créditos de cada classe, computados pelo valor. Caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores para a realização da Assembleia Geral em segunda convocação, no dia 27 de maio de 2019, às 10 horas, ocasião em que será instalada com a presença de qualquer número de credores presentes, a se realizar na Associação Comercial de Mojimirim, São Paulo, localizada na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 500, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Mojimirim, São Paulo. CEP 13.801.372. O credenciamento dos credores legitimados a participar da Assembleia será iniciado com 1 hora de antecedência, ou seja, às 9 horas. Os credores legitimados a votar poderão ser representados na Assembleia Geral de Credores por mandatário ou representante legal, desde que entregue ao administrador judicial, no endereço Rua Silvia, número 110, quarto andar, conjunto 52, CEP 013-31010, São Paulo, capital. Documento hábil que comprove seus poderes, observando o prazo de até 24 horas antes da data prevista neste edital, ou seja, até as 20 horas do dia 16 de maio de 2019 para a primeira convocação e até as 20 horas do dia 23 de maio de 2019 para a segunda convocação. O credor poderá também indicar as folhas dos autos em que se encontre o documento, o que poderá ser feito no mesmo prazo do parágrafo anterior, através do e-mail recuperação4@viacapital.com.br, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 4º da Lei 11.101/2005. Para que os sindicatos dos trabalhadores possam representar seus associados, deverão observar o procedimento previsto no artigo 37, parágrafos 5º e 6º, inciso 1º da Lei 11.101/2005. A Assembleia terá como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial, constituição e eleição dos membros do Comitê de Credores e seus substitutos, e matéria que possa afetar os interesses dos credores. Os credores poderão obter cópia do plano de recuperação judicial, solicitando através dos e-mails recuperacão4@viacapital.com.br, da administradora judicial, e vitoria@buenodetoledo.adv.br, das recuperandas. E para que produza seus efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na sede da empresa, visando conferir ampla publicidade de seu conteúdo na forma da lei. Eu, Cecília de Oliveira Barbosa, coordenadora, subscrevi, Rogner Garcia Carniel, juiz de direito, nada mais dado e passado nessa cidade de Mogi Guaçu, ao 5 de abril de 2019. Bom, para que a gente possa dar início à AGC, eu convido um dos credores presentes para que possa compor a mesa como secretário dessa AGC, para que acompanhe aqui a realização da ata, a confecção da ata. Tem alguém que poderia comparecer e fazer parte dessa mesa com a gente? Não precisa fazer nada, é só sentar aqui e ver se ele está e ver se o Dr. Marcel está fazendo a ata certinho. Se quiser, o senhor também pode fazer a ata e a gente fica aqui orientando, ou o contrário, o senhor fica ali só olhando e acompanhando e ver se ele está digitando tudo que a gente fala, doutor. Doutor, por gentileza, pode sentar, por favor. Eu preciso que o senhor se identifique para constar na ata. O senhor será o nosso secretário. Então, por gentileza, o seu nome e quais os credores que o senhor representa, quais as classes.
Bom dia a todos. Eu sou Reinaldo Aureliano Firme. Eu estou representando, no total, 8 credores. A relação tem a empresa Pacre, a empresa José Eduardo Melo, tem a Jobasa, tem a Metal Soldas, tem a Bonatti, tem agora o nome todo expresso para mim, só o envelope. São 8 empresas ao todo, né, que eu estou representando. Nós temos aqui a presença de ouvintes, pelo que eu estou vendo pelas cores do crachá. Existe alguma oposição dos credores votantes com relação à presença dos ouvintes para acompanharem essa GC? Ninguém se opõe à presença de ouvintes? Então, por unanimidade de votos, a presença de ouvintes fica mantida. Eu vou fazer agora a leitura do artigo 43 sobre a questão de parentesco com os devedores, com os representantes da empresa acerca da votação. Artigo 43 da Lei 11.101/2005. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% do capital social do devedor, ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação. Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente consanguíneo ou afim colateral até o 2º grau, ascendente ou descendente do devedor, do administrador, do sócio controlador, de membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e a sociedade em que quaisquer dessas pessoas exerçam essas funções. Existe algum parente do sócio devedor que está presente? Existe algum credor com algum grau de parentesco, conforme eu fiz a leitura do artigo 43, presente? Não? Ok. Eu vou esclarecer agora as cores do crachá, tá, para fins de votação. Os crachás vermelhos são da classificação trabalhistas. Tá? Garantia real é laranja. Eu tenho alguma garantia real? Não. Muito obrigada, Felipe. Não temos. Garantia real hoje não está presente. Quirografário é amarelo. MEEPP cinza. As recuperandas estão representadas pelo crachá azul e os ouvintes são os crachás verdes. Os ouvintes não têm direito a voz e voto, podem apenas acompanhar. Todos os demais têm direito a se expressar na presente Assembleia. Tá? Nós também protocolamos, com relação aos procedimentos que essa administradora adota para a realização da Assembleia, nós protocolamos no dia 1º/4, as folhas 1277 e 12.280, petição indicando os procedimentos a serem adotados nessa Assembleia, está nos autos. Tá? A votação, se ela sair, ela vai ser por cédula. Tá? Quando aberta a votação, eu explico na sequência como que nós vamos fazer. Tá? O valor da votação. A votação ela será realizada pelos credores indicados no edital de que trata o artigo 7º, parágrafo 2º da lei, onde contém a relação de todos os credores, que foi verificada pela administradora judicial e realizada para fins do quórum, bem como os créditos que foram objeto de impugnação judicial e foram considerados da data da publicação da sentença de inclusão no QGC, proferida pelos juízes da recuperação até 17 de maio de 2019. Agora eu vou passar a palavra para as recuperandas, para que elas apresentem o plano, esclareçam o plano, tirem as dúvidas dos credores e, na sequência, nós daremos prosseguimento. Tá bom? Quem que vai se fazer representar pela recuperanda? Doutor, por favor, o senhor se identifica, o seu nome, sua OAB e que o senhor é advogado da recuperanda, por gentileza, para constar isso em ato. Bom dia a todos. Sou José Antônio Bueno de Toledo Júnior, OAB 328751. Sou o advogado responsável pelo processo de recuperação do Grupo Artimóveis. Ao meu lado, a doutora Vitória, que é a responsável direta pelo andamento do processo, parte operacional. E também aqui comigo o Francisco, que é da VIP Contabilidade, a empresa responsável na confecção do plano de recuperação apresentado no processo. Bom,
O Grupo Artimóveis, ele está há mais de 20 anos no mercado. Bom, aqui são as informações do processo, enfim, pode passar, Vitória. O número do processo, administração judicial, assessoria jurídica, enfim, pode passar. O processo ele foi distribuído em 14 de novembro de 2017, o deferimento dia 7 de fevereiro de 2018. O plano foi apresentado para os senhores em 27 de março de 2018. Primeira chamada no dia 20 não foi instalada em razão do quórum. E hoje, dia 27 de maio, independentemente do quórum, estamos aqui para dar início a esta Assembleia. Conforme eu havia falado, a Artimóveis é uma empresa familiar que foi constituída há mais de 20 anos e ela atua no mercado moveleiro, móveis de aço. A região aqui é conhecida, né, pela capital do móveis de aço. E ela, de um tempo para cá, cerca de 12, 10 anos para cá, ela entrou no sistema de armazenagem, que é o grande filão do mercado, onde você concorre diretamente com as grandes companhias nesta área de porta-pallets, mezanino, a estanteria para a indústria, enfim. Ela entrou nessa área corporativa, atuando em sistemas de armazenagem. A empresa hoje tem aí basicamente 40 colaboradores, né? Ela já chegou a ter 300 funcionários quando ela estava instalada aqui, em frente ao Alpargatas, aqui na antiga Inamel, né? Hoje massa falida de Inamel. Foi quando a empresa teve um grande salto em números de faturamento, portanto, a quantidade de funcionários era bastante grande. A empresa concorreu diretamente com grandes grupos, Mecalux, um grupo espanhol, Águia, Isma, a empresa aqui também da cidade. E num determinado ponto ela entrou num processo aí de crise financeira e econômica. Isso tudo foi apresentado também à época para os senhores, os números na contabilidade. E a empresa teve que se reorganizar de alguma forma. Quando o escritório foi procurado, já havia muitas ações trabalhistas por conta das rescisões que foram feitas, a diminuição da empresa. E a empresa teve, assim como nós, né, quando a gente tem algum problema de saúde, a gente olha com muito mais carinho para nós mesmos, né? Se o médico pedir para você fazer caminhada todo dia, uma dieta, enfim, você vai seguir a risca. A empresa é a mesma coisa, né? Ou deveria ser. Então a Artimóveis se viu numa oportunidade de reorganizar a sua estrutura, passou a não ter mais crédito, isso é comum, então passou a fazer ali a lição de casa. E hoje tem feito isso, enxugou toda a estrutura apenas lá em Mogi Guaçu, não temos, a parte de Itapira veio toda para Mogi Guaçu também, compartilhando a parte de administração, contábil, enfim, diminuindo o custo fixo. E hoje a empresa está comprando praticamente a sua matéria-prima básica, que é a chapa de aço, ela compra antecipadamente. Então isso gera aí um esforço muito grande para que a empresa consiga ir adiante sem dinheiro novo. O dinheiro novo só vem mediante garantias. As garantias não se tem mais. Os sócios não mediram esforços, inclusive perdendo o patrimônio pessoal para colocar na empresa. Então a recuperação judicial foi realmente o caminho, no qual houve o estancamento dos juros, daquela despesa financeira que achatava o resultado da empresa, ou seja, é uma torneira pingando sem saber para onde vai. Então, o pedido de recuperação surtiu esse efeito prático. Primeiro com a administração judicial, que a empresa, de certa medida, ela tem uma exposição dos números, ela tem ainda a gestão, mas ela tem essa participação dos senhores credores, da administração judicial, que faz esse papel de extrair os números e colocar no processo os relatórios, enfim, a empresa teve essa exposição. É um preço que se paga por conta da ajuda ou do benefício legal, enfim, por conta desse estancamento desses juros que estava achatando o resultado da empresa. E certamente isso acabaria numa falência com toda a certeza. Tá? Pode passar. Bom, é o seguinte. Quando há a distribuição do processo de recuperação, a lei traz o prazo de 60 dias para apresentar um plano. Plano este que ele pode prever parcelamento de dívida,
ele pode ver operação societária, ele pode falar da venda de uma UPI, de uma unidade produtiva isolada, enfim, o plano ele tem um rol de ferramentas que possibilita a empresa voltar a ter viabilidade, voltar a ter resultado. Esse é o maior interesse da lei, está no artigo 47, está no 170 da Constituição Federal. Aqui, a lei ela não busca proteger o devedor, tampouco passar a mão na cabeça do credor, no sentido do credor olhar de forma isolada o crédito dele. A lei está olhando muito mais para isso, ela está olhando nessa questão social, do benefício social advindo com uma atividade empresarial. Quando a gente anda pela pista e vê uma empresa fechada, isso significa que ela não está gerando a sua função social, o benefício social, pagamento de imposto, geração de emprego, enfim. Então é com esse viés que temos que olhar para a Lei 11.101, não aqui tentando fazer com que a devedora pague o mínimo possível, ou para que vocês, credores, recebam o máximo possível. Isso tudo tem que estar de uma forma harmônica para que todos ganhem e vocês não percam o cliente, além, numa eventual, por exemplo, numa eventual falência. Então, a Lei 11.101 ela tem esse viés dessa questão social, que é sim protegida pela legislação, né? Essa é a grande ideia. Então, conforme eu estava falando, nós temos 60 dias na época da distribuição, ou do deferimento, aliás, para apresentar um plano. É muito pouco tempo. E ali a gente precisa projetar o futuro, projetar o fluxo de caixa, né? Então, assim, num país como o nosso, que está sofrendo aí por questões políticas, questões das reformas, tudo isso, eu projetar um faturamento, ou o que vai acontecer amanhã, né? Quanto mais daqui a um ano, 10, 2, enfim. É muita pretensão fazermos isso. Mas como a lei pede para apresentar o plano, a gente apresenta o plano com os números que temos e com a pesquisa de mercado que foi feita pelo pessoal da VIP que confeccionou o plano. Posto isto, eu venho aqui apresentar para vocês, a empresa conseguiu voltar a gerar resultado, os senhores estão vendo no processo. A empresa está fazendo a lição de casa, 1 mais 1 é 2, daquela forma bem caseira, que funciona, né? E ela está trazendo para vocês uma proposta de modificação daquilo que foi apresentado lá atrás. Por conta da lei, eu tive que apresentar lá atrás. E hoje estamos trazendo aqui para os senhores um plano modificativo. Eu vou trazer aqui as disposições que estamos propondo alterar. Portanto, aquele plano que foi apresentado, hoje estamos apresentando aqui um modificativo. Então, votaríamos este modificativo. Credores trabalhistas, classe 1. Esse credor trabalhista, muito embora poderia sofrer deságio, tudo isso, mas não é a ideia da empresa. A ideia da empresa é seguir o que está lá no artigo 54, que é o pagamento nominal, né, sem deságio, sem juros, porque a grande ideia da recuperação é no dia do pedido estancar juros, e senão eu não sei qual é a dívida. Eu tenho que fechar a torneira. A fotografia é aquela. Não tem lógica continuar incidindo juros. Então, o próprio legislador já previu isso. Então, não tem nenhum tipo de deságio, tá? É o valor nominal do crédito. Crédito aquele já reconhecido pela Justiça do Trabalho, ou já reconhecido na lista de credores, né? Na segunda lista. Em até 12 meses. Em até 12 meses é o prazo de 1 ano para efetuar o pagamento desses credores trabalhistas. Pode ser que a empresa pague em 4 parcelas, pode ser que pague em 6, pode ser que pague em 12. Até 12 meses, consoante dispõe o artigo 54 da Lei de Regência, né? E esse prazo fluiria a partir da publicação no Diário Oficial da decisão que iremos conceder aqui em Assembleia, tá certo? Então, o credor trabalhista, aquilo que foi colocado, foi mantido. Pode passar, Vitória. Credores com garantia real. O que foi previsto na época? 60% de deságio, carência de 18 meses, pagamento em 62 parcelas, correção pela TR com teto fixado 5% ao ano. Isso é o que está no original, tá? E o que está no original com relação aos credores quirografários? Também 60% de deságio, 18 meses de carência, pagamento em 162 parcelas e correção pela TR
limitado ao teto de 5%. E na classe 4, que são os credores ME e PP, deságio de 40%, ou seja, menos deságio, né? Isso que foi apresentado, tá? Carência de 18 meses, pagamento em 162 parcelas e a correção pela TR com teto de 5. Portanto, iremos apresentar para vocês, após a análise da empresa, após a fruição do dia a dia, né, do prazo, enfim. A empresa está propondo pagar aos credores da classe 2, 3 e 4, mas a 4 eu vou trazer só uma ressalva, da seguinte forma: sem deságio, atualização do valor habilitado desde a data do pedido, então a morosidade do processo não vai trazer prejuízo nenhum, porque vai trazer esse valor, corrigir monetariamente esse valor, TR mais 0,5% ao mês, e a partir da GC, que aprovar o plano, vai incidir TR mais 1%. O que acontece? Como nós estamos em Mogi Guaçu, o processo ocorrendo em Mogi Guaçu, uma vara acumulativa, os processos de recuperação essa homologação ela pode surtir, ela pode demorar meses para acontecer. Não é uma vara especializada como temos em São Paulo, onde só cuida de recuperação e falência, onde é muito mais profissional a questão processual ali do dia a dia. Então, estamos trazendo essa correção para vocês e essa segurança jurídica do tempo. Né? A homologação ela não depende de nós. Também não depende da administração judicial, depende do juízo. Né? Carência de capital em encargos de 12 meses, portanto, a carência que era de 18 meses passou a ser 12. Os encargos apurados durante o período de carência serão incorporados ao valor do capital, conforme exposto. E incidência de encargos ocorrerá sobre o saldo devedor total, que deverá ser pago de forma integral, juntamente com as parcelas do capital. Na oportunidade, vai vir os cálculos prontos. Né? Isso que eu acabei de trazer, essas disposições, aplica-se à classe 2 e 3. A classe 4, que é o pequeno empresário, que é aquele que está abocado pela lei complementar que trata desse tipo de empresa que adapta ao Simples Nacional, são credores menores no sentido de faturamento e não no sentido de importância. A própria Constituição Federal vem trazendo este tipo de empresário de uma forma mais benéfica, tanto com relação a impostos, com relação à questão contábil. Então, ele já vai ser tratado de uma forma melhor, ou deve ser tratado. Aqui também será. O pagamento dele vai ser em 108 parcelas mensais, ou seja, em menos parcela do que os credores da classe 2 e 3. Que, na verdade, vai para 84 parcelas, está lá em vermelho. Manutenção das garantias constituídas. Novação da dívida não se estenderá aos coobrigados, né? Isso o próprio dispositivo do parágrafo 1º do 49 traz, ou seja, a novação não vai implicar inovação também com relação aos avais, até porque é uma relação autônoma, e outra porque a própria legislação traz. Então, para evitar tumulto, agravo do instrumento, os bancos fazerem constar em ata que estão corretíssimos, já estamos trazendo isso para evitar tumulto processual, não tumulto, mas posterga, né? A postergação não é interessante para ninguém. Em caso de descumprimento, aí aplica-se o 61, parágrafo 1º, que a recuperação será convolada em falência, ou seja, o não cumprimento do plano, convolação e falência. Evidentemente, o juízo vai decidir, né, se convolar ou não, se dá oportunidade ou não, mas já estamos trazendo aí o nosso comprometimento com relação ao cumprimento, ora proposto. Eventual alienação de ativos das empresas deve ser efetuada na forma do 142, ou seja, de forma processual, vai ser apresentado. A empresa precisa vender um equipamento, um ativo do seu imobilizado, isso vocês vão ter ciência antes, até para saber com relação a valores. Tá ok? Então isso é também uma transparência e decorre da própria legislação. Portanto, como aqui temos bancos, temos credores trabalhistas, temos fornecedores, e como não teremos tempo hábito para votar toda essa mudança agora, ou uma suspensão de 15 minutos, enfim, não teríamos tempo hábil, e até por uma questão de transparência, nós estamos propondo
para que os senhores, para suspender a Assembleia, ou seja, vocês vão levar essas alterações para os seus credores, para o comitê, enfim. Em 30 dias, aí a gente só veria uma data aqui, que seria comum a todos, né, principalmente pela administração judicial, para que daí poderíamos votar este modificativo que eu acabei de trazer em 30 dias. Então, o Chico quer passar alguma coisa? Doutora Vitória? Eu vou devolver a palavra à presidente para que decidamos aí a respeito desta suspensão. Eu agradeço. Eu passo a palavra agora aos credores. Se existe alguma dúvida com relação ao que foi apresentado pelas recuperandas, algum questionamento, alguma pergunta sobre essa modificação, sobre esse aditamento do plano? Algum credor se opõe à suspensão dessa Assembleia? Eu vou fazer o seguinte, então. Como temos aqui um credor, o senhor se opõe à suspensão da Assembleia? Eu vou colocar, então, a suspensão em votação, tá? Para que fique uma coisa mais transparente, até para que possa ir essa informação para o juiz no processo, para que o juiz tenha ciência do que foi feito na Assembleia, tá? Eu vou pedir agora para que os prepostos da capital administradora, doutora Flávia, doutor Felipe, por gentileza, vocês poderiam distribuir as cédulas de votação. Nós vamos levar à votação somente a suspensão da Assembleia, para que ela ocorra numa próxima data. Deixa eu só verificar aqui que data que nós temos disponível, porque daí fica até mais fácil para os senhores já decidirem. Só um minutinho. Os nossos prepostos, eles vão distribuir uma cédula para cada um, tá? Para que façam a votação somente sobre a... Dá licença, Felipe. Somente sobre a suspensão. A próxima GC, se for aprovada a suspensão, ela vai ocorrer no dia 3 de julho. No mesmo horário e no mesmo local. Vocês conseguem aqui, esse local, para o dia 3 de julho, às 9 horas, começar o... Confirma para mim, gente, fazendo favor, porque daí, dependendo da votação, a gente já fica com a questão resolvida. Eu vou dar 5 minutos para os doutores votarem, para os credores votarem, tá? Fiquem à vontade. Todos votaram. A votação já foi apurada aqui, o quórum, né? Por 95,47% dos credores presentes foi aprovada a suspensão da AGC, da Assembleia Geral de Credores, para que ela seja continuada no próximo dia 3 de julho de 2019, no mesmo local, aqui na associação, com início no mesmo horário, às 9 horas da manhã, o credenciamento, 1 hora de credenciamento para ter início a Assembleia às 10 horas. Só poderão estar presentes os que compareceram hoje, que fizeram credenciamento hoje. Não serão aceitos novos cadastramentos. Tá? Então, os senhores não precisam fazer nada, os senhores já estão credenciados para essa GC, e é só comparecer no dia 3 de julho. Tá? Ela vai ser uma GC em continuação, ela está sendo suspensa hoje, e ela vai continuar no próximo dia 3 de julho. Eu declaro encerrada. Então, eu declaro encerrada a Assembleia e eu peço a colaboração de alguns credores para que assinem a ata com a gente. Eu preciso de 2 credores trabalhistas, 2 credores quirografários, garantia real não tem, e 2 credores ME. ME o senhor pode assinar, se o senhor... Eu gostaria que os demais, que esses credores ficassem presentes até o final da ata e assinassem a ata, fazendo um favor. Os demais estão dispensados. Muito obrigada, tenham todos um bom dia. Já está pegando essa mão? Sim. Doutores, não. Por favor, primeiro os credores, por gentileza. Vocês estão com... Posso?
Podem ir assinando aqui, vai cada um pegar um pré-realizado, senão nós vamos sair daqui amanhã. Tem mais canetas aqui. Tem bastante caneta na mesa. Vai rubricando e assina na última, é isso? Isso. Rubrica Aí depois a gente todas. confere. Tem bastante caneta aqui. Essa é que vai ter processo? Doutor? Essa vai processo, né? Tá. Quem está assinando por três? Ah, o senhor, né, doutor? O senhor está assinando todo mundo. Secretário, você assinando aqui também no lugar? Falaram com Tá aqui no comecinho. Você vai recuperando. E o nome do secretário? Quer assinar? Ou ele está mais não? Não, acho que eu coloquei o meu nome como secretário. Não, ele é o secretário. Se puder, eu vou tirar, você sabe. Assinou como? Você tirar uma foto, pode ser cópia. Tá. Isso é essa. Marcelo, tira o seu nome, gente, e foi o nome dele como secretário. Preciso tirar o. É a folha 4. Ah, é. Melhor, vou até aqui. Mais rápido. Aqui o senhor está assinando como credor. Vou esperar eles assinarem meu completa e aí eu te conto. Tá, pode assinar nos demais, depois minha vida só essa. Tem problema com isso. Opa, Vai vai ter que assinar essa, né? Folha 4, Marcelo. Sim. O senhor assinou todo? Essa aqui. Eu acho que não. Doutor Reinaldo. Aureliano Filho. Doutor Reinaldo. Deixa eu só fazer o doutor Reinaldo aqui. Esse aqui, deixa eu assinar. Rodrigo, doutor Rodrigo. Meu. Essa aqui o senhor assinou ainda. Essa aqui, acho que já foi. Já também acho que foi todo. Eu vou pro credor trabalhar. Já são todos. É só 3 atos, eu sempre com 4. Tem alguma propriedade trabalhista assinar ainda? Ele precisa assinar. Não sei. Você precisa assinar. Tem 4 atos. Não estão precisando. É incentivo pra mim. Eles Mas está assinaram. dando processo. Mas tudo bem, já tá aqui. Troca a folha 4 de todas. Meu nome foi errado. Doutor Rodrigo, tá aqui, né? Doutor, Doutor, você coloca hoje mesmo no processo? a gente puxa isso direto. Doutor Reinaldo. Esse aqui que o dia pode até o final. Doutor Reinaldo. Aí, Sim. acho que tem aqui, não tem? Reinaldo já está aqui? O senhor é? Já está assinado? Todas? Vamos lá de 25? O senhor é o doutor? Oi? Doutor Rodrigo. Isso. Não sei se é uma versão aí sempre lá. Ah, tá. Reinaldo, Rodrigo está aqui. Sim, sim. Ah, isso já assinou. Lá também. Onde vai ser essa também? Esse aí em Bom Sul, lá na. São 3 dias ou 4 dias? 4. Está mudando, Marcelo? Lá na evento. Tem alguma já assinando de contato? Não, porque o credor trabalhista ganhadores. Não, mas a gente não é de assinar essa informação antes Oi? de colocar ela aí. Você já Já tem as trocou? 4 folhas? Eu estou fazendo a troca, peraí. Da todas que eu. De qualquer maneira, ainda gente cola assina aqui, elas. às vezes, Uma folha só é mais fácil assinar e você já É, mas é só a rubrica também. ó, o senhor José ainda precisa assinar. Eu já sei se já trocou? Já.
Essa deixa aqui. Essa aqui eu tô na sinuca. Ah, desculpa. Essa aqui tem que fazer a troca. Já certo, assim. Tá, essas aqui as que tem que colocar. Essa eu vou colocar. Assina aqui na frente, né? Isso aí. Pode assinar em cima. Essas aí já vai bonito. Essas três aqui. Esse aqui tá certo. Falta o... As pessoas estão assinando aqui, né? Sim, em cima. Doutor Reinaldo, tá aqui. Não, essas aqui eu tenho que trocar ainda, tá? Essa aqui tá certo. O trabalhista já assinou. O senhor já assinou? Ó, ele é credor trabalhista. Tem assinar alguma coisa ou Onde já? ele está com o credor trabalhista? Porque aqui já está assinado. Cadê? Assinou todos? Isso, Eu tô aqui, ó. Eu assinei aqui. Não sei Isso, nem aqui. esse aqui, Será que foi o Rodrigo que assinou aí? Você assinou aqui? Não? Foi. Por quê? Não, é aqui em cima, senhor. Lá em cima? Você assinou no dele aqui. Ah, então agora eu fui. E agora? Aqui em cima. Assinar em cima do nome. Certo. Assina, não tem Assina na problema, frente. só trocar. Faz uma flash e pronto. Pronto. É. Então. Não precisa de uma assinar. Onde que o senhor assinou? Agora tá aqui. O senhor assinou aqui e o senhor tinha que assinar aqui. É. Segundo esse. Assina o senhor aqui, então. A gente troca. Assina aqui. Aí eu faço uma flash. Tá fazendo todo, então. Só quem que vai conferir? Tá certo o resto? Tá tudo certinho? Tá assinando alguma coisa? Calma, só um pouquinho. Só invertido. Também. Doutor Rodrigues? Todos. Ah, todos. Pode perder todos. Todos. Depois a gente tem que fazer uma observação antes de juntar, talvez. Você já operou? Essa aqui tem que Doutor assinar também. Reinaldo, acho que não assinou nenhuma dessas aqui. Essa tem que assinar. O senhor tem que assinar também. Eu. Vamos dar uma olhada. Está faltando uma assinatura nessa. É, percebi. Deixa eu só colocar um listinho aqui. Certo? Todas? E, ó. Tem que assinar aqui, ó. Hã? Certo. Assinar assim aqui, né? O Paulo já tinha assinado. Essa aqui tá sendo. Vou inverter. Obrigado. Essa eu vou dar cópia para... Aqui está assim, os anexos da cópia do Tom. Você quer uma cópia? Folhas 4, que eu preciso verificar também. Essa para buscar, né? Ah, que esse aqui não dá processo, na verdade. Tchau, até mais. Então, muito obrigada. Está tudo certo? Isso. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Até a próxima. Tudo certo? Tchau. Tudo certo. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, doutor. Pega uma...